falar sobre a prova de Química. Primeiro vamos falar assim, que a prova de Química desse ano, a prova de Química não, a prova de Natureza, as questões de Química que se encontram na prova de Natureza, ela estava mais fácil do que o ano passado, tá, gente? Estava mais fácil, isso não quer dizer que estava fácil a prova, isso quer dizer que estava mais fácil, mas assim, também, né, a gente tem que pensar que se estivesse, era impossível estar mais difícil que o ano passado, porque ano passado foi literalmente, foi o cão chupando manga, né, gente, a prova do ano passado, assim, foi um absurdo que teve questão mal elaborada, teve questão de nível superior, entendem? Então, assim, se fosse pior do que ano passado, daí a professora desistia, né? Mas, então estava mais acessível, as questões estavam mais acessíveis. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, porque todo mundo achou difícil, mas assim, gente, o estar mais acessível não significa que a prova estava fácil. Química é uma disciplina que as pessoas consideram difícil. Junta aí matemática, química e física, são as 3 matérias que os alunos têm mais dificuldade. Normal que todo mundo ache difícil. Normal achar difícil. Ninguém vai dizer que foi fácil e tal. O que eu tenho para comentar sobre a prova de Química? Que ela nos surpreendeu no sentido de que muitos tópicos, muitos assuntos não apareceram na prova. Exemplo, a gente não teve nenhuma questão sobre soluções, nenhuma que envolvia concentração, molaridade, todos esses cálculos aí. Não tivemos nenhuma, e geralmente caiu uma questão de soluções, certo? Não tivemos nenhuma questão de cinética química, não tinha nenhuma questão de cinética, nenhuma questão de catalisador ou de fator aí que acelera a reação, que modifica a velocidade da reação. Não tivemos nenhuma questão de eletroquímica. Não tivemos nenhuma questão sobre inorgânica, pH. Então, aqui eu repeti quantas vezes no ano que não adiantava ficar decorando nomenclatura inorgânica, porque não ia cair, e não caiu, né? Então, assim, quem ficou decorando lá a nomenclatura inorgânica, dos sais, dos ácidos, das bases, dos óxidos, perdeu o seu tempo, literalmente, porque não caiu nada disso e nunca cai. Então, isso era esperado. Agora, o que não era esperado? Não cai nenhuma questão envolvendo esses conceitos de caráter ácido-base, nenhuma questão envolvendo pH, nada. Isso foi muito surpreendente. Como ano passado, em mais, tivemos um recorde de questões envolvendo conceitos aí de pH, de equilíbrio, inclusive iônico, dentro do pH, eu acredito que foi por isso que esse ano, o que caiu, né? Não caiu nada, professoras, não caiu. Olha só, gente, não caiu soluções, cinética, eletroquímica, soluções cinética, eletroquímica, pH não caiu. Não caiu também, que eu vejo um monte de professor falando, interações intermoleculares. Também não caiu, gente. Mas o que caiu? Caiu muita orgânica. Muita química orgânica, galera. Muita propriedade de compostos orgânicos. E não era nem identificação de funções. Não tinha identificação de funções, mas tinha muita orgânica, muitos compostos orgânicos. Tinha umas 3 questões que envolviam, que dava para resolver por polaridade na orgânica, por tensoativo. Caiu uma questão sobre detergente, sobre características da cadeia carbônica. Nunca vai cair uma questão que peça para vocês classificarem a cadeia carbônica. Não existe isso no Enem. Mas caiu os conceitos de classificação de cadeia carbônica em mais de uma questão. Então, caiu muita orgânica, caiu muito propriedades físico-químicas, que é um tópico que a gente vai abordando ao longo do ano, mas a gente estuda lá no início do ano. Por quê? Caíram 3 propriedades físico-químicas muito importantes, que é a polaridade, caiu sobre polaridade, muita polaridade, inclusive polaridade nos compostos orgânicos, e caiu densidade. A questão de milhões, que a gente tem um reel estourado, esse é um reel que teve muita curtida, muita visualização no Instagram do Me Salva, sobre o refrigerante, por que o refrigerante comum, o refrigerante normal, por que ele afunda e por que o refrigerante diet, ele flutua, por que isso acontece?
né? Por causa da densidade. E essa, galera, sério, tinha um reel aqui no Instagram do Me Salva, que tá lá a explicação, parecia que era um reel feito pra questão. Sério, gente, essa questão, assim, ó, realmente, ela tava dada naquele reel. Então, caiu isso, né? Além disso, de densidade e polaridade, que são duas propriedades físicas, inclusive, dos compostos, caiu aquela questão sobre... tem relação com a análise físico-química da água. Esse ano, pelo menos, o Enem conseguiu fazer uma questão bem elaborada sobre a água, sobre tratamento e análise de água, que era a questão da dureza. Falava lá da dureza, por que é importante a gente analisar a dureza da água. E eu sei que muita gente aqui dando um spoiler, eu fiz a prova, né, gente? Então eu posso comentar. Muita gente deve ter colocado naquela respostinha lá os sólidos, né? Os sólidos sedimentares, mas não era isso, meus amores. Na dureza, a gente analisa magnésio, íons magnésio e íons cálcio. Por mais que esse termo dureza seja estranho, é uma das análises físico-químicas da água, dureza, que a gente trabalhou aqui durante o ano também, né? E aí era o cálcio. O cálcio é o que fala lá da dureza. Diversas questões de... assim, aquelas que dá para fazer até meme, né? Aprendi com o Enem que... aprendi com o Enem, então, que o refrigerante que tem mais açúcar, ele é mais denso do que o refrigerante que tem menos açúcar. Aprendi com o Enem que se eu pegar o abacate e colocar num pote fechado, ele vai amadurecer mais rápido, olha só. É verdade, por causa do gás etileno que é liberado por ele, que é responsável pelo amadurecimento das frutas. Aprendi no Enem que dureza da água, que existe a dureza da água, que é uma análise química de água que vai analisar os íons magnésio e os íons cálcio. Aprendi no Enem que tem pote, que frascos de vidro com alumínio não são bons para eu armazenar suplementos infantis, porque eu posso estar intoxicando os nenenzinhos com alumínio, então não é legal. Então é isso, gente. A gente teve, assim, orgânica, disparado, né? Propriedades como a polaridade de compostos orgânicos é o top 1 ali do nosso Enem. A gente teve também de cadeia carbônica, sabe ali o que é uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. E dentro tinha duas questões que a gente tinha que identificar ramificações de cadeia. Tanto aquela do tensoativo do detergente, tanto aquela que falava da gasolina. A gente tinha que identificar ali as ramificações nessas duas. Caíram duas questões de estequiometria, uma envolvia gráficos. Essa aí a gente pode ter certeza que essa questão de estequiometria, ela não é impossível, mas a galera vai ter dificuldade, então vai ser uma questão bastante errada. Que muita gente vai errar, vai ser uma questão aí que vai ter o nível de parâmetro B de dificuldade alto, mas tinha aquela que falava do cloreto de cálcio anidro e depois hidratado, que aquela era uma questão que podia estar na prova de matemática, que era uma questão de porcentagem, 100% podia estar na prova de matemática. Então, duas questões ali de estequiometria, uma difícil, uma fácil, tá? Essas outras que eu comentei de propriedades físico-químicas, então de densidade, de polaridade, de análise físico-química de água, e também caiu uma de equilíbrio. A de equilíbrio é justamente aquela do pote de alumínio, do frasco de vidro que continha alumínio, que podia estar intoxicando. Então, assim, é uma prova que ela estava bem mais acessível do que os últimos anos. Ela foi uma prova, assim, um pouco conteudista, no sentido de que também na orgânica, além da polaridade, além dessa identificação de ramificação de cadeia, caiu duas questões que envolviam a gente saber a nomenclatura dos compostos. Isso foge um pouco da curva, porque o Enem, se ele põe uma questão de nomenclatura, geralmente é uma, e geralmente a gente pode olhar para ela com um olhar... que eu não preciso decorar todos aqueles nomes de nomenclatura. E isso é verdade. Essas duas questões que a gente teve ali
realmente a gente não precisava saber o detalhe do detalhe do detalhe da nomenclatura orgânica. Existiam caminhos, existiam atalhos para a gente resolver essas questões, que era aquela da cetona que se oxidava, né? Que molécula que se oxidando viraria acetona, ou aquela da própria gasolina, qual que era lá o mais ramificado, a gente tinha que entender e identificar. E aí, também, né, a gente precisava saber olhar, e tem atalhos para isso, para essas questões. Então, gente, a gente tinha que falar sobre isso, né? Tinha que entender isso para a prova de química. Novamente, quando eu olhei para as questões, rapidamente, eu tomei um susto bem grande, assim, e elas pareciam bem complicadas. Quando eu olhei rápido por cima. Então, o que eu achei? Bem complicado. Eu pensei, os alunos vão tomar um susto. Mas depois que eu fui lendo, a gente sempre tem aquele susto inicial, né? Mas que eu fui lendo, com um pouquinho mais de calma e tal, eu consegui identificar todos esses atalhos que a gente vê aí. Outra questão que não caiu, né? Então, de novo, eletroquímica, acho que eu não falei, né? Olha só, gente, então, soluções, termoquímica, eletroquímica, cinética e pH, inorgânica, caráter ácido-base, esses 5 tópicos que apareciam sempre, tipo, sempre na prova, não apareceram esse ano, certo? Então, quem estudou orgânica e propriedades dos compostos orgânicos, com certeza se deu bem nessa prova. Inclusive, a questão de estequiometria, que sempre é uma questão aí difícil, né? A gente tinha uma que era difícil, mas outra que era mais simples. Inclusive, a difícil, aquela do gráfico, envolvia um olhar para a gente lembrar do reagente limitante e reagente em excesso. Se a gente lembrasse desse conceito de reagente limitante, quem que era o limitante ali? O limitante era, acho que era o cloreto de sódio. O cloreto de sódio era o reagente limitante ali, era ele que limitava o quanto daquele produto de mercúrio, que se eu não me engano era cloreto de mercúrio, ia ser produzido. Não adiantava a gente colocar mais cloreto de sódio no momento, porque não ia mais produzir cloreto de mercúrio, porque não ia mais ter mercúrio, tá bem?